Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Está conosco aqui o Marcelo Torres, que é psicoterapeuta e atua nas modalidades de psicanálise, hipnoterapia, programação neurolinguística, meditação. E ele dá palestras, workshops, atende também no seu consultório. Mas ele veio aqui hoje para falar de um tema específico, que é a hipnose terapêutica, né? A hipnose usada para terapias. Uma ferramenta fantástica, surpreendente, muito eficiente e que tem sido adotada não só por psicólogos e terapeutas, mas por profissionais de outras áreas, como médicos, por exemplo. A gente vai falar um pouco disso. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Rogério. Uma satisfação e obrigado pela oportunidade. Vamos começar definindo o que é a hipnose. Para quem não sabe, ou para quem tem uma informação muito superficial, que técnica é essa? Bom, Rogério, hipnose ela pode ser conceituada como um estado alterado de consciência. É bom que se diga que a hipnose é um processo neurofisiológico. Então isso já nos compõe. Sim. Isso já está na nossa composição. Para você ter uma ideia, e é bom que a gente faça essa definição, todo dia você, Rogério, todo dia você entra em processo de hipnose, todo dia cerca de 11 vezes. Quando? Que Por momento exemplo, do dia? quando você está assistindo um filme e você se concentra nesse filme, foca nesse filme e aquilo começa a mexer com a sua emoção a ponto de você, mesmo sabendo que aquilo é um filme, mesmo sabendo que aquilo é um ator, você desperta emoções ou de aceitação ou de rejeição àqueles personagens. Sim. Isso é um processo de transe. Um outro exemplo, você está ouvindo uma música e aquela música te reporta a algum momento e você chora ou você sorri. E você fica num estado alterado de consciência. Isso é hipnose. E durante o dia a gente vive passando por esse processo sem desconhecê-lo. É uma hipnose natural. É verdade. Mas e em que tipo de situação ela pode ser usada de forma terapêutica? Essa hipnose que eu falei agora há pouco é uma hipnose natural ou espontânea, que ela não depende sequer da aceitação do Rogério, porque ele passa por esse processo no decorrer do dia. E tem a hipnose por indução, por sugestão, que é quando entra a figura de um terapeuta, seja ele psicólogo, psicanalista, enfim, em qualquer modalidade, ou hipnotista, e ele entra no sentido de induzir esse processo, de provocar esse processo. E aí, quando chega nesse estágio, a gente costuma dizer que esse processo de indução nada mais é do que uma auto-hipnose, necessita da aceitação do cliente, do paciente, da pessoa. E você coloca, então, essa pessoa nesse estado de transe, onde o seu senso crítico diminui e você consegue ter acesso a informações emocionais, coisas que estão no inconsciente, facilitando, assim, a questão que o paciente ou o cliente veio tratar. Por exemplo, algum trauma que prejudica a pessoa, um medo, uma fobia, pode ser tratado com hipnose? Perfeitamente. Todas as questões psicológicas podem ser tratadas e auxiliadas com a hipnose. E como é que funciona a mecânica disso dentro da psique? Bom, todos nós temos um senso crítico, todos nós. Alguns mais elevados, outros mais baixos. E a grande questão, a maior dificuldade que existe quando você vai para uma terapia convencional ou partir para a persuasão, para o cognitivo da pessoa, mostrar, por exemplo, alguém pode dizer assim, eu fui assaltado. E aí você vai dizer para ele, mas você está vivo, né? Você está bem, muitas pessoas são assaltadas. E a pessoa não aceita muito bem aquela informação, ela rebate, não, mas eu não consigo mais andar na rua. E o senso crítico começa a colocar medo, porque a intenção do senso crítico é nos proteger. Ele nos protege tanto do perigo, como às vezes nos protege de nós mesmos. E uma informação do terapeuta na intenção de desbloquear isso, tirar isso da sua frente, ela também é registrada pelo senso crítico. Então, o que a hipnose faz? Ele desacelera a atividade cerebral, diminuindo o senso crítico, abrindo uma porta. E aí, é bom que se diga, a hipnose pode também ser considerada um estado intermediário entre o sono e o estado de alerta. É como se você estivesse assistindo um filme e o filme está legal e tu está ali, ó, e aí você está querendo dormir e você quer assistir o filme, e aí, nesse momento, quando há um desbloqueio desse senso crítico, a informação do terapeuta ela é muito aceita.
facilita essa aceitação. Ou seja, nada mais é do que a diminuição, o adormecer, a retirada do senso crítico para que a informação terapêutica consiga alcançar um estado mais profundo. Entendi claramente. A gente vê, às vezes, em programa de televisão, por exemplo, um terapeuta que hipnotiza no estalar de dedos. Essa é a técnica mais comum? Como é que são as técnicas? Essas técnicas elas foram criadas por Dave Elmas, né, que não era médico, não era psicólogo, não era terapeuta, era um radialista. E o que Dave Elmas fez? Ele, na verdade, foi considerado o hipnotista mais novo do mundo. Ele começou a hipnotizar com 8 anos, porque via seu pai fazer shows de hipnose no palco. E quando o pai morreu, ele levou adiante essa ferramenta, até para o seu sustento também. E ele começou a hipnotizar com 12 anos. E logo em seguida, ele resolveu trazer isso para o campo da medicina. Ele chegou a dar aula para mais de 10 mil médicos. E aí ele pensava o seguinte: como a vida do médico é corrida, ele tem pouco tempo para estar com o paciente, então é necessário fazer uma indução rápida. Então ele gastava em média 3 minutos para hipnotizar uma pessoa para iniciar um procedimento médico. Ô Marcelo, eu estou percebendo aqui que a hipnose ela tem um campo muito vasto para aplicação. Por exemplo, falar da minha área, comunicação, mensagens subliminares, elas podem hipnotizar uma pessoa? Totalmente. Porque a mensagem subliminar é como se ela passasse direto, porque ela não desperta o senso crítico. Sim. Aquela mensagem direta, ela pode mexer com a tua crença, né? Ela pode afrontar o teu cognitivo. A mensagem subliminar não, porque ela já passa direto pelo senso crítico, porque ela não tem algo muito claro. Pra você ter uma ideia, e é importante falar disso também, como a hipnose ela é ampla, ninguém usa mais hipnose no mundo do que a Walt Disney. Mensagens subliminares. Mensagens subliminares, trabalha músicas, imagens. É tanto que 72% das pessoas que frequentam a Disney retornam. Por conta de todo o poder hipnótico. É um mecanismo muito poderoso, principalmente para a indústria do entretenimento. Sim, a mídia, a propaganda como um todo, publicidade. Agora, pelo que a gente percebe, analisando por esse viés, tem muita gente hipnotizada aí pelo mundo afora. Muita gente. Tem como deshipnotizar? Porque tem gente que vive que nem um zumbi, né? É verdade. Há a possibilidade também de dehipnotizar. Tirar a pessoa daquele estado de condicionamento, né? Onde ele se submete a uma crença, e a gente já está falando até aqui de hipnose associada à programação neurolinguística, Sim. que é você eliminar crenças que te limitam, que te prendem a uma coisa. Vou dar um exemplo extremo aqui. O fanatismo religioso, político, uma pessoa que monta em cima de uma crença toda a vida dela e é capaz de matar ou morrer, literalmente, por isso. É uma forma de hipnose. Total. Eu sempre dou curso de oratória utilizando a ferramenta da hipnose. E eu uso sempre a imagem de Hitler. Sim. Hitler ele hipnotizou uma nação. Então, o que ele fazia? Ele usava o elemento da suástica, músicas, tochas à noite nos estádios, trabalhava toda a entrada, e as coisas que ele fazia, o que ele dizia, hipnotizou uma nação e olha o resultado mundial das palavras de Hitler. Ou seja, todas aquelas pessoas estavam hipnotizadas na mensagem de Hitler. Na religião nem se fala. A religião, mesmo que ela tente discriminar a hipnose, ela é uma das instituições que mais usa a hipnose. Porque a linguagem do pastor é uma linguagem que convence e que, ao mesmo tempo, que condiciona o seu seguidor. Agora, falando mais do campo positivo, né? A hipnose como ferramenta para melhorar o ser humano. Por exemplo, você quer mudar suas crenças, ultrapassar suas limitações. Tem como fazer uma espécie de auto-hipnose? Tem. Como eu falei no início do programa, esse processo de hipnose, quando vai para o campo terapêutico, sem ser a hipnose natural e espontânea, toda a hipnose se transforma em auto-hipnose porque ela necessita da aceitação do paciente, do cliente. Quando você tem acesso à ferramenta e você começa a fazer hipnoterapia, frequentar um consultório, se submeter ao procedimento, você começa a ter afinidade com a ferramenta. Eu, por exemplo, eu faço auto-hipnose quase que diariamente. Quem me conheceu alguns anos atrás, me conheceu como um cara muito ativo, o famoso afobado. Eu era um cara que falava muito, eu conversava muito, eu chegava em casa, eu que chamava a atenção. Eu tô rindo porque eu já fui assim também, né? Em casa, nós somos 6 irmãos, e quando eu chegava, eu que agitava todo mundo em casa.
Quando eu passei a utilizar essa ferramenta também como instrumento de autoconhecimento, de autorregulação emocional, de autocontrole, se você for no meu consultório, por exemplo, você vai relaxar sem precisar passar por um estado de transe litúrgico. Você pode entrar em transe conversando comigo no consultório, porque eu já tenho hoje toda uma calma, toda uma modulação, todo um processo de autocontrole, de tranquilidade, de não permitir que as minhas emoções me vençam. Aí é um processo de desenvolvimento humano que a hipnose também é uma ferramenta eficaz. Olha, o assunto é muito interessante, mas é muito vasto. Eu quero pedir, Marcelo, que você deixe aqui os seus contatos para quem se interessou, um paciente, né, uma empresa, um profissional liberal que quer trabalhar essa ferramenta no seu consultório, na sua capacidade produtiva. Como é que faz para entrar em contato com você? Bom, Rogério, o telefone do consultório é o 99933-6525. O meu consultório fica aqui próximo ao Juventus, na rua João 23, número 753. Repetindo o telefone, 9933-6525. E caiu bem no momento, sábado agora eu vou estar dando um curso lá na clínica sobre técnicas de hipnose e programação neurolinguística para o controle de ansiedade e síndrome do pânico. Também você pode se inscrever nesse telefone que eu acabei de deixar. Muito bem. Você tem alguma rede social, algum contato eletrônico? Marcelo Torres, né, Facebook, Instagram também. São essas redes sociais que eu mais uso. Muito bem, Marcelo. Obrigado. Eu que agradeço. Continue trabalhando e fazendo bem através da hipnose. Vamos terminando o programa, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado. Deixando para você um forte abraço. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Uma boa tarde e até lá.